Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 25 de abril. Participa como comentarista o advogado Roberto Mohamed e a gente recebe com muito prazer hoje, com muita honra, aqui a Cláudia Alonso, que o Mohamed vai explicar melhor, vai apresentar melhor, embora todo mundo conheça, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tem pessoas que resumem a apresentação da Cláudia como a psicóloga Cláudia Alonso. Cláudia é muito mais do que isso. Ela é a imagem associada a um dos projetos mais bonitos que essa cidade tem, que é o Tantan, que trabalha com crianças, adolescentes e jovens autistas e portadores de síndrome de Down, cuidando deles através da arte, música, dança, teatro. E as pessoas não fazem ideia do que é você pegar a sua vida e dedicar a um projeto e abrir mão de todo o resto. Você também conserva seu lado filha, mulher, mas o projeto passa a ser sua vida. Eu sempre admirei pessoas assim, até porque pessoas assim entendem, por exemplo, opções que algumas pessoas fazem, como eu, de ter no trabalho o foco integral da sua vida. Eu sempre falo, eu não consigo deixar de ser advogado meia hora do dia. É natural isso. Quando eu converso com as pessoas, quando eu penso, você acaba tendo esse comportamento. E a Cláudia vive isso 24 horas por dia. Além de ser uma das pessoas mais bonitas por dentro e por fora que eu conheço, incapaz de um sentimento negativo que não tenha razão. É bom dizer, todo mundo tem o seu momento de explosão, de querer dar uma porrada em alguém, mas com razão. Sem razão eu nunca vi. E eu vou começar, é normal a gente começar aqui no programa para a pessoa falar sobre o projeto, só que o Tantan não precisa ser descrito. Eu vou começar jogando a Cláudia já na fogueira, porque ela aguenta. Cláudia, o Tantan é uma... eu acho que ele é muito mais do que um projeto, ele é uma ideia. Ele era um sonho e aí ele virou uma ideia que foi concretizada. Num momento de politicamente correto o tempo todo, muita gente gosta de apoiar para aparecer. Sim. Mas, há um tempo atrás, nós dois conversamos sobre, e eu vi isso, manifesto, basta ver que o seu parceiro na condução deste projeto, o Renato de Renzo, vive sendo convidado para falar sobre o Tantan em outros lugares. Esse projeto já quis ser, já outras cidades, outras regiões já quiseram levar esse projeto para lá. Só que, no entanto, a cidade onde esse projeto está nunca o abraçou. Passa a mão no cabelo, nas costas, às vezes até na bunda, mas nunca abraçou o projeto, dizendo eu sou pai desse projeto e nós vamos bancar esse projeto e vamos levar para o Brasil inteiro. Por que a Prefeitura de Santos nunca fez isso? E nós estamos falando de um projeto que nasceu lá atrás, no governo da Thelma, com o fechamento da Casa Anchieta. Por que esse projeto nunca se tornou um projeto institucional e sempre apenas apoiado? Então, gente, que pergunta, né? Primeiro, boa tarde. Isso que eu ia falar. Primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer muito, Mohamed, Paulinho, obrigada por estar aqui. Eu tô com duas feras, né, gente, do meu lado. Duas pessoas que, assim, eu sempre acompanhei também, sempre tive extrema admiração. Como pessoas, eu acho que pra gente ter respeito de verdade, a gente precisa respeitar a pessoa. Então, são duas pessoas maravilhosas, duas pessoas muito verdadeiras, que apesar de muitas vezes não parecer, cada um com seu perfil, são duas pessoas de extremo sentimento, né, e pessoas muito humanas. A gente está precisando disso no mundo de hoje. Então, muito obrigada. Agora, com relação a isso que o Roberto traz, eu acho que tem uma questão, e me corrijam se eu estiver errado, nós somos seres políticos, porque vivemos em sociedade, precisamos
aprender a ter resistência à frustração, a trabalhar o sim e o não e por aí vai. As regras, as leis. Mas quando a política, é a minha opinião, partidária, ela se sobrepõe ao humano, aí fica muito complicado. Então, conforme o Roberto falou, o Tantan nasce num momento, eu não estava nesse momento, eu ainda era uma estudante, mas ele nasce num momento de intervenção pública, num local que a cidade chamava de Casa dos Horrores, no governo da Thelma de Souza, quando então o secretário de saúde era o falecido e uma pessoa maravilhosa, mal interpretada nesta cidade. Um dos maiores sanitaristas que a gente já conheceu, reconhecido no mundo, que era o Dr. Davi Capistrano Filho. Há uma intervenção pública ali, por conta de humanizar, e aí a história as pessoas podem pesquisar, mas se percebe aquelas pessoas muito machucadas emocionalmente. Então, não era só o banho, a comida, a cama, essa dignidade básica, mas precisava de um plus a mais. Então, é quando o de Renzo entra e realmente faz um trabalho que vai muito além. Leva a nossa cidade para New York Times, Washington Post, Rádio BBC de Londres, Revista Veja, Fantástico, Dóris para Maiores. A gente brinca, né? O Renato, na verdade, fala isso, os melhores e os piores programas de TV e telejornal e jornal escrito, revista e etc. Naquela época, começava a se criar e a se falar dessa questão de políticas para a saúde mental. Então, com essa intervenção pública e o Renato sendo chamado, o trabalho fazia parte da política pública municipal, né? Ao se aproximarem as eleições, o que se percebe? As coisas podem mudar, infelizmente. Infelizmente, eu falo isso em qualquer área, eu acho muito lamentável quando, por questões apenas e tão somente partidárias, porque eu sou isto, não sou aquilo, eu engesso ou eu acabo com determinados serviços. Este foi o medo ao se criar a Tantan enquanto ONG, enquanto ONG, organização não governamental. E foi, inclusive, uma ideia do Dr. Davi Capistrano, para que se preservasse uma ética e uma estética de trabalho necessárias para a humanização das pessoas. Então, quando há, então, uma mudança de governo na cidade, a ONG já existia e, infelizmente, estas questões fizeram com que isso fosse, aos poucos, sendo, o trabalho fosse sendo, sabe assim, deixado de lado, tira a placa, tira não sei o quê, e de repente era apenas, e tão somente, ou tudo isso, uma ONG. A gente passou a ocupar espaços na cidade, o Claudinho Abdala, da ELACAP ainda, ele emprestava casas abandonadas antes delas serem demolidas para que elas virassem prédios e a gente era meio nômade, a gente ia nessas casas ou nesses galpões. Aquele galpão na Bernardo Browne, onde se cogita de ser futuramente o IML, nós ficamos muito tempo naquele galpão. Só que vejam, com uma não estrutura de tudo, né? Até de higiene, de banheiro, disso tudo. E aí o que acontecia? A demanda atendida pela instituição, ela era muito espontânea, porque ela era muito de quem conseguia ir, né? Aí a gente vai para o Colégio Universitas, fica um tempo lá, e nisso vão passando os governos, entende? Então, assim, Mohamed, eu não consigo ter essa resposta, porque provavelmente os políticos de carteirinha deverão ter uma resposta melhor do que eu, porque eu escutei todo tipo de desaforo, todo tipo de fala, que eu poderia dizer hoje, no momento em que a gente vive o politicamente correto, porque foi discriminatório, porque foi, eu não falo de nada disso. Para mim é burrice, né? Ignorância, egoísmo, é quando você acha que você é o dono da verdade. E a gente fala muito que quando você fala do PCD, da pessoa com deficiência, quando a pessoa nasce com uma síndrome de Down, um autismo, uma paralisia cerebral, uma anóxia, o que quer que seja, ok. Mas você também pode adquirir
Ninguém está salvo de ter um sofrimento mental tão grande que venha a ter um estado de esquizofrenia, de psicopatia, hoje a depressão, o pânico, que já são doenças que a gente fala de forma mais clara, que podem nos comprometer em termos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então eu sempre falo, né, essas pessoas que não conseguem entender isso, o cara lá de cima, que crença você queira ter, ele está vendo. Então eu não falo de castigo, mas eu falo que a gente vive num mundo hoje onde trabalhos como o que a gente faz, eles são cada vez mais solicitados. Cláudia, você tem noção de quantas pessoas passaram pelo projeto Tantan nesses anos todos, nessas décadas todas? Nossa, Paulo, você sabe que já me fizeram essa pergunta, eu não consigo fazer esse cálculo, porque muita gente, é um volume muito grande de pessoas. Eu tenho pessoas que estão com a gente há mais de 30 anos. Ontem a gente estava num encontro, num evento lá na Tantan, e o Rubio, por exemplo, que está com a gente há 31 anos. E tenho outras que estão com a gente há 2 meses. A gente tem, de pelo menos 5 anos para cá, uma média de solicitação de vaga de 3 a 5 pessoas por semana, que a gente por vezes atende e por vezes não consegue, não por nada, mas porque não é uma questão de eu tenho doutorado em saúde mental, eu sou especialista em PCD, né? Mas são muitas outras coisas que não dá para falar aqui na TV, porque são peculiaridades e particularidades das pessoas e seria antiético, mas não é simplesmente isso, né? E não é apenas. Então é uma equação de coisas, entende? Muito difícil o abraçar, mas eu acho, sabe? O de Renzo, ele fala uma coisa, Paulo, que é assim: algumas pessoas estão dormindo, precisamos acordá-las. Outras, deixa elas dormindo. Se elas acordarem, não vai ser legal. Cláudia, algumas pessoas já acordaram, e sei lá. A gente está vivendo um momento em que, porque no Brasil sempre se dá um jeito de ganhar dinheiro e transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Há um tempo já se criou um conjunto de terapia chamado ABA em relação ao autista. E aí, lógico que os espertos falaram, porra, é por aqui que eu vou ficar rico. Né? Aí um cara, por exemplo, monta uma rede de bufês infantis, chama de clínica, porque ele acha que é mais legal ter pula-pula e tal. Coloca advogado dentro das próprias clínicas, né? A OAB é sem vergonha, não fiscaliza esse tipo de coisa, porque isso é crime. E aí judicializa aquela indústria, fica rico, e a indústria do VIMPA, o médico vai lá, 20 sessões, 30 sessões, e vai para a justiça, o tribunal não treina os juízes, não informa os juízes, e aí você cria toda uma crise. Quando, no entanto, o Tantan já atende crianças, adolescentes e jovens assim, há anos, de uma forma efetiva, através da arte. Existe até algumas, faz parte do ABA, inclusive, musicoterapia, arte-terapia. É engraçado porque o Tantan custa muito menos que uma clínica dessa. E eu não tenho o menor respeito, eu entendo os pais que se encantam com a Casa X transformada em clínica, mas a efetividade, e aí a gente vê que as pessoas sérias, os pais realmente preocupados com a criança e não com a cara da clínica, fazem fila para esperar vaga no Tantan. Quando eu falei aquela hora de o poder público, eu fico imaginando uma pessoa inteligente sentada numa cadeira de prefeito, inteligente. Olha, se eu fizer uma revolução nessa área, eu entro na história. Eu não preciso fazer viaduto que muda de cor na entrada da cidade, eu não preciso fazer chafariz na ponta da praia, na calçada. Se eu transformasse um projeto desse num projeto institucional para atender 300 pessoas, 400, 1000 pessoas, numa região como a nossa, eu entraria na história. Mas a política é feita para safado e burro. Porque o próprio safado não entende que até mesmo se ele quiser ganhar dinheiro, ele ganha com a projeção que ele vai ter, mas ele é burro, ele é pequeno, senão ele não era político. A perspectiva, quando você olha
porque a gente fala de Santos. E Santos tem uma rede de proteção social maior que qualquer cidade da nossa região. Tem aqueles núcleos com psicólogo, Sim, fisioterapeuta, tal, coisa que as outras cidades não têm. Se o Tantan fosse, você acha que, por exemplo, 1000 vagas dava conta ou ainda ia faltar? Depois do intervalo, a Cláudia faz a conta. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral, hoje a gente tem como comentarista nessa edição o advogado Roberto Mohamed e a gente recebe a Cláudia Alonso do Projeto Tantan. Mohamed perguntou antes do intervalo. Então, essa questão do negócio com relação à pessoa com deficiência realmente virou uma moda em toda e qualquer área. E aí quando o Mohamed, eu me sinto representada quando ele fala isso, porque assim, é aquela velha história. Quando ele fala das pessoas que montaram determinados espaços com o objetivo de ficar ricas. Gente, ninguém aqui está dizendo, todo mundo precisa viver, trabalhar, ganhar e viver bem. Por que não? Óbvio. Mas eu acho que assim, quando você fala de pais que tem na sua casa, porque nasceu, porque adotou, uma situação de pessoas que nascem com uma deficiência ou com uma síndrome, de fato, esses pais, eles desestruturam. Eu estou com um caso dentro da minha família. Minha prima engravidou 3 vezes, perdeu 3 vezes o bebê, entrou na fila de adoção, veio uma princesa maravilhosa, e ela é autista. E ela teve a amarga experiência de ir para profissionais particulares, ouviu absurdos, e depois de ir para a Casa X em forma de clínica. E tirou de novo, porque assim, é muito complicado, porque os pais realmente, eu sou uma profissional da saúde, eu sou uma psicóloga, eu fechei o meu consultório há mais de 20 anos por isso, porque eu percebi que essas pessoas poderiam ficar escravas da minha profissão e de mim enquanto profissional. Eu não precisaria nunca dar alta para essas pessoas. Eu continuaria cobrando e cobrando. Eu não estou querendo ser colocada enquanto santa, não é isso. Mas é que assim, para você trabalhar com o ser humano de uma forma ética, é muito difícil no país que a gente vive, onde para tudo se dá um jeitinho de você fazer negócio. Então assim, o Tantan teve um momento, sabe, num governo aqui em Santos, o Papa, ele queria sim que o Tantan virasse uma política pública e queria sim que a gente fizesse, ele chegou a nos perguntar, Cláudia, Renato, dá para fazer em todos os bairros da cidade um núcleo da Tantan? Dá. E nós viemos trabalhar na prefeitura. Quer dizer, eu sou funcionária, né? Mas para coordenar trabalhos assim, não deu, gente. Infelizmente não deu. Porque você entra num sistema que ou você entra no sistema ou não dá, você fica muito solitário. E vai de tudo, viu, gente? Desde gente da ponta até gente mais alta. É muito complicado, né? Ética é um bagulho difícil de se entender e de se praticar no mundo de hoje, sabe, Paulo? Então, você se vê amarrado. E eu preferi, então, me tornar tão somente só uma psicóloga da rede e acabou. Mas é preciso explicar, porque acontece o seguinte, quando o Papa dá a ideia de montar vários núcleos, a Cláudia e o de Renzo entenderam, poxa, legal, a gente vai atender as crianças, os adolescentes, os jovens. Quem foi? Mas teve uma gangue que vive de prefeitura, aquela gangue que migrou do Beto para o Papa, para o Paulo Alexandre e agora para o Rogério. Pô, quanto C1 vai ter aí? Quanto C2? Quanto C3? Mas vagabundo trabalhando. Vai ter muito mais vagabundo trabalhando. C1, C2, C3, não é dupla de comediante, não. É o código do cargo comissionado criado para colocar vagabundo na prefeitura.
Entendeu? É isso. Então, o problema é que é o seguinte, o prefeito tem uma ideia legal, mas tem um monte de vagabundo safado atrás que já fica fazendo a conta de quantos cargos novos vai ter. E para colocar vagabundo, ou seja, o cara ia ter um C2, um C3 num núcleo desse, ia estar se lixando para os autistas, para os portadores de Down que estavam lá. Ele queria o C2 e o C3 porque ele é vagabundo, ele vive disso, falta comida na mesa, se ele não consegue uma boquinha na prefeitura. Esse é o grande problema de um projeto desse tipo. Quando a Cláudia fala de político, e quando você faz política pública, você tem que ter a política pública na cabeça, focando o quê? O adolescente, o portador de Down, o portador de autismo, ele é o objetivo. Ele é o foco. Não os vagabundos. Quando um cara tem um filho com autismo, e aí, olha, eu montei o negócio porque o meu filho tem autismo, então ele tinha montado uma ONG. Porque aí o foco dele é o autismo. O foco dele é ajudar as pessoas. Se o cara monta uma empresa e fica milionário, qual o problema de ter milionário? Concordo, mas não fica falando que foi pelo filho. Não fica falando que foi pro altruísmo. Porque quem é altruísta não fica milionário com o altruísmo que pratica. É simples. Né? É a mesma coisa, a diferença de um Chico Xavier, que morreu pobre, porque nunca ficou, e esses caras que joga abusos na TV, que faz tudo, que cobra 50 mil para fazer um trabalho, e a gente viu aí quantos foram presos e tal. Então é bem diferente do cara que está realizando um sonho de trabalhar em relação a alguma coisa motivado por um drama pessoal e a pessoa que quer ganhar dinheiro. Sim. Agora, tem uma coisa aí eu queria ir mais pro foco, Cláudia. O autismo, eu ouvi de um médico, isso me deixou um pouco chocado. Porque você sabe que a minha mulher trabalha com isso. Sim. Um neurologista dizendo o seguinte, não, porque agora todo mundo tem autismo. E aí ela disse, não, é que os métodos de diagnóstico mudaram. É diferente, não é que hoje todo mundo tem autismo, é que os métodos de diagnóstico mudaram. E a gente tem um número que era inconcebível, mesmo quando o Tantan foi criado, não estava-se diante desta realidade. Não. Você não acha que a abordagem da arte como método de tratamento poderia ser considerado como, eu não vou nem dizer terapia alternativa, mas um tratamento preventivo, um tratamento auxiliar, e se os planos de saúde sacassem isso, projetos como o Tantan seriam uma grande jogada para eles, até porque aí eles poderiam evitar esse gasto que todos eles estão dizendo que estão deficitários por causa dessa judicialização e dessa moda toda? Eu acho. Eu acho que assim, a gente fala algumas coisas na Tantan, e logicamente para isso a gente vai estudar, a gente estava falando nos bastidores aqui, vontade política e vontade empresarial, né? E se entender as coisas. Então, lá no Tantan a gente fala muito o seguinte, arte é arte, terapia é terapia, mas quando você junta com qualidade, excelência, humanidade, a arte e todas as suas regras e organização, e a terapia ou a medicina, a clínica necessária, né? Seja clínica geral, o que quer que seja, de forma também humanizada, você junta tudo isso, estão passando imagens, você tem resultados espetaculares. Eu acho que realmente o que você lança aqui, Mohamed, é quase que revolucionário, e penso, sabe, Paulo, que as pessoas de planos de saúde poderiam pensar nisso. Por quê? Porque você poderia ter uma tríade muito legal. Por que existem as ONGs, gente? É assim, a gente tem a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal prevê os competes de um governo, de uma prefeitura local, de um governo do estado, de um governo federal. E aí tem que fazer isso, 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 isso e isso.
Nessa lei orgânica, não está previsto determinadas atividades como as que a gente faz no Tantan. Por que existem as ONGs? As ONGs existem justamente para dar este plus naquilo que não é de competência ou que não está previsto na lei orgânica municipal para o governo fazer. Então, eles encontram lá o Tantan. Então, eles dizem, olha, você vai complementar a minha política pública nessa área. Só que o que começou a acontecer? Um grande negócio. Porque você ter uma ONG é algo que acaba sendo vantajoso se você for um filantrópico, que é um pilantra dentro da filantropia. E hoje existem várias denúncias em cima disso. Então, por que a gente da Tantan não tem dinheiro pra caramba? Porque a gente não sabe fazer isso. A gente tem problema com isso. A gente é burro em gestão, porque o nosso negócio é gente. E a gente já teve inúmeras pessoas atrás da gente. Olha, eu faço para você o administrativo, eu faço o marketing, eu faço não sei o que lá. E quando a pessoa chega, ela faz propostas, gente, indecorosas. E a gente manda embora mesmo. Cara, sai daqui. Por isso tem muita gente que odeia a gente. Porque não entramos em filantropia. Não dá para ser sem vergonha quando você fala de gente e quando você fala de gente que tem, sim, necessidades especiais. Entende? Então, isso é muito sério. Quando a gente fala de verba, Mohamed, eu acho importante a gente falar aqui, a gente vai fazer 34 anos. Ficamos 30 sem ter nenhuma verba pública. Por quê? Porque a lei é engessada. E se o cara que é político, não souber ver a vírgula na lei, tá aqui o advogado que não me deixa mentir, ele nunca vai fazer determinadas coisas, ele só faz quando ele quer, para quem ele quer. Então, no último ano, verdade seja dita, a gente precisa ser verdadeiro e falar. O Paulo Alexandre Barbosa, que era prefeito da cidade, certo? Falou, tem que fazer uma verba, não é possível, porque a gente estava em vias de parar. Ninguém vive de luz, gente. Ninguém vive só de voluntariado. E lá na Tantan a gente funciona todos os dias, das 3 da tarde às 10 da noite, sem parar. A gente faz tudo. A gente lava banheiro, a gente limpa o chão, a gente limpa a varanda, a gente lava a louça, a gente dá aula de teatro, a gente dá aula de dança, a gente maquia, a gente costura. A gente faz o administrativo, a gente faz a ata da instituição, a gente vai no banco pagar a conta. Não é aquilo lindo e maravilhoso que as pessoas olham e falam, nossa, é porque o de Reis é chato mesmo. E ele não quer que as pessoas tenham pena, nem a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem e falem, pô, isso é do cacete, isso é maravilhoso. Então é para ser chique, sim. É para ser metida besta, sim. Ninguém é dãozinho, coitadinho, não. São cidadãos. Então a gente está falando de equidade, de igualdade de oportunidades. Então o Paulo Alexandre disse, tem que ter verba. E aí a gente conseguiu. No último ano dele, ele assinou. A gente tem até hoje uma verba mensal de R$30 mil. Não tenho o que esconder, tá lá. Agora eu tenho uma equipe de 17 pessoas. Porque eu tenho 190 beneficiários. E porque eu tenho tudo isso que eu falei para vocês. E um monte de coisas, porque a lei é um saco, a gente não pode pagar. Cláudia, tem empresário que ajuda por iniciativa própria? Tem. Quer dizer, a gente tem sim. Antes da pandemia, a gente teve 3 edições do Jantar da Tantan. Isso foi uma iniciativa da Inês Bellini, da Mendes Tour, e do seu Zé, que eu falo que é o seu Zé, daquele negócio de vans, gente, perdi o nome, de vans lá dos navios, né, o seu José Luiz Blanco. E quando, num determinado momento, a gente falou que ia acabar, e a gente ouviu absurdos, que inclusive saíram na imprensa. Nossa, mas eles ocupam um lugar. Uai! Lógico, que a gente atenda onde? Na rua? Eu fiz essa pergunta. A gente pode atender na rua. No problems. A gente atende nas praças. Cuidem das praças. Aparem a grama. Deixa o banco sem o prego na bunda. Aí a gente atende. Aí, desculpa. Esses empresários começaram a fazer o Jantar da Tantan. O Mohamed já patrocinou, a Monumento já patrocinou. Mas, por exemplo, Cláudia, eu faço, como é o nome daquilo? O marketing para você. Eu já ouvi gente dizendo que faz telemarketing. Aí eu fui conversar com a pessoa. Sabe o que a pessoa falou para mim? Vamos fazer uma foto, põe os mais tortinhos na frente. Eu falei, como? Põe aqueles bem tortinhos, assim,
Eu falei, como? Para divulgar. Eu falei, não vou fazer isso, é gente, tá louco? Cláudia, você vive no Brasil, se as pessoas não tiverem pena. Eu falei, então tá bom, então não quero muito obrigar. Então o nível é muito baixo. A Cláudia Alonso e o Mohamed continuam essa conversa bem interessante depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, a gente recebe com muito prazer, com muita honra, a Cláudia Alonso, psicóloga, que é uma das articuladoras do projeto Tantan, que é um orgulho da cidade, e participa também como comentarista o Roberto Mohamed, que eu não sabia, já patrocinou o jantar do Tantan, né, em prol do Tantan. A Cláudia acabou de falar isso. Que você não sabe. Eu vou contar uma história. Quem fica fazendo propaganda do que faz, por isso que tem esses negócios que chamam de clube de servir, que as únicas pessoas que servem são os garçons. Porque ficar organizando jantar, desfile, chá da tarde, com cobertura de programinha de colunismo social para dar entrevista, para mim isso não é fazer nada por ninguém. E eu sempre falava o seguinte, eu nunca entendi. Vocês fazem um jantar que rende 20 mil, aí 15 é despesa e dá 5 para a entidade. Não era melhor fazer uma rifa e dar 10 para a entidade, né? Pelo menos a gente não perdia tempo. Eu nunca entendi como é que essas instituições funcionam, mas tudo bem, né? Cada um com a sua consciência, porque quando chegar lá em cima vai ter muita gente que percebeu que o elevador desceu. Tem uma coisa que a Cláudia colocou que é muito importante. Quando o político, seja ele prefeito, vereador, deputado, fala, mas a lei não permite, pode acreditar, o cara é um canalha. É canalha. Porque ele esquece de dizer uma coisa. O prefeito, por exemplo, está diante do impedimento. Falou, olha, eu não encontrou na lei, não posso dar nada, não, mas eu preciso desse projeto. Então faz o seguinte, chama o cara do lixo, aquele que traz uma mala preta todo ano para mim, falou, olha, diminui um pouquinho da mala preta, patrocina o projeto aqui com 50 mil, 30 mil, aí diminui um pouco da mala preta. Chama o cara do ônibus, que também traz a mala preta todo ano, e fala assim, ó, tira 50 mil da mala, patrocina o Tantan, porque aí dá. Aí chama um cara lá que tem um contrato da poda de árvore, a mala é um pouquinho menor, é uma mochila só, mas dá um pouquinho para lá. Resultado, você tinha um projeto desse, bancado pela iniciativa privada, entre aspas, mas você resolveu o problema. É só querer. É só querer. O grande problema do político é que ele não quer. Por isso, inclusive, às vezes o Paulo fala para mim, você exagera. Não é que eu exagero, é que tem horas que a minha tolerância está abaixo de 0. Porque eles são muito falsos, eles são muito demagogos, eles são muito safados. Eu lembro até hoje da justificativa de pessoas que nós conhecemos e são amigas. Por que você vota no Maluf? Porque ele rouba, mais faz. Você sabe que eu comecei a ficar tolerante com o rouba, mais faz? Porque pior é que agora eles roubam e não fazem. Então você nota que o rouba, mais faz estava um passo adiante. É inacreditável que a gente chegue a essa conclusão. Mas uma das coisas que me chama a atenção no Tantan é que, por exemplo, muita gente pensa que é só autista e portador de síndrome de Down. Eu vou falar de um caso específico, eu queria que você falasse disso. Eu ia falar. O Tantan tem um corpo de balé que tem Down, autista, louco, surdo, e a normal. Professora do grupo de balé, de Libras. A pessoa, nesse grupo de balé, tem uma pessoa com deficiência auditiva. Sim. Aí você fala para pensar, como é que uma surda dança? E aí eu aprendi com a Cláudia que as vibrações são sentidas, a vibração da música. Vocês vejam uma coisa, como a música é maravilhosa. E aí, a Cláudia não sabe disso que eu vou falar aqui agora. Foi justamente quando ela começou a falar disso que achava que o Philip Glass era um porre, que aqueles caras da New Age eram um saco, a música era toda baseada em vibração, no que ela provoca no corpo. E eu comecei a curtir esse tipo de música, que antes eu achava um saco. Para mim era um saco, era música de elevador. Olha lá. Conta pra gente como é que é essa experiência de uma pessoa que tem deficiência auditiva.
Como é que isso é para você emocionalmente quando você vê que acontece? Ai, gente, é maravilhoso. A gente está falando da Fernanda. Oi, Fernanda, minha bailarina. A Fernanda está com a gente desde os 12 anos, ela tem hoje 27, na adolescência, viu, Paulo, ela não aceitava a surdez, enfim. E aí, conforme o desejo dela foi aumentando, do teatro e aí da dança, eu precisava encontrar uma forma de ensinar. E isso foi a minha escola, e é até hoje com o de Renzo. Para ele não existe não, não é sempre sim, mas não existe não. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de vibração na caixa de som e no chão ali do espaço que a gente ocupa no teatro, porque é de madeira. E assim ela começou a dançar. E isso também educa todo o restante do grupo, sejam eles pessoas com síndrome de Down ou autismo, ou o que quer que seja, ou uma jovem normal, que precisavam ter a tolerância, a paciência, o respeito, a empatia, para entender aquele tempo. Então hoje, se eles que escutam erram, ela fica muito brava, né? E aí eu falo para eles, quem é que é surda aqui? Não, tia, não. Quem é a surda? Aí a Fernanda, eu falei, então não estou entendendo por que vocês estão errando o tom. Porque é assim, tem que fazer. Falam os passos em francês e etc. E Fernanda, quando... Posso falar? Pode. Fernanda, quando fez 18 anos, a mãe dela disse assim, Cláudia, ela vai sair do tantã, não dá mais, ela precisa trabalhar, precisa ajudar em casa, né? E, coincidentemente, a gente estava lançando um livro de poesia dos alunos, o Mohamed estava no lançamento, ele patrocinou esse lançamento, e viu a Fernanda dançando, e, ai, que maravilhosa, eu falei, ela vai sair do projeto, porque tem que trabalhar, tal. Ele falou, eu vou contratar a Fernanda. Falei, pô, Mohamed, que legal, mas você vai contratar e a gente vai perder a Fernanda de todo jeito, ela não vai poder mais ter acesso aqui às atividades. Não, eu vou contratar e ela é sua. Fazem mais de 4 anos, gente. A Fernanda é funcionária do Mohamed, cedida para Tantã. Então ela vai lá, ela faz lista de chamada, ela ajuda em tudo aquilo que eu falei no começo e ela dá aula, ela é professora de Libras. A gente tem 3 turmas superlotadas de Libra lá dentro. E é muito interessante porque eu também precisei aprender, sabe, Paulo? A ensinar a ela como fazer planejamento de aula. Então isso é muito legal. Ela continua aluna de tudo, ela faz todas as aulas e ela dá aula de Libras, faz chamada. Cláudia, fala pra gente um pouquinho do projeto Unir versus a Linguagem do Sentido, que foi lançado ontem, né? Esse projeto, gente, ele vai levar para o palco nos dias 25 e 26 de julho, 50, olha lá a foto, isso foi ontem, 50 pessoas beneficiárias do Tantã, de 14 a 50, a 60 anos de idade. Isso é uma verba parlamentar do Cacá Teixeira e do Paulo Miyashiro, e virá na forma de fomento. Nós vamos receber 40 mil reais, vamos produzir este espetáculo, ó lá, com 50 pessoas no palco. Cada um deles, essa é a grande inovação, vai ganhar uma ajuda de custo. E toda a equipe envolvida, que aí passa por mães, colaboradores, alunos da nossa oficina de costura, de reciclagem, também vai ganhar uma ajuda de custo. O espetáculo vai ser inteiro bancado com essa verba. Os ingressos, são 1.000 pessoas que vão poder assistir, 500 num dia e 500 no outro, vão ser gratuitos. E graças a essa verba parlamentar que vem, que é uma verba específica, né? Ela vem para gente fazer o espetáculo. Então a gente lançou ontem, na semana que vem já começam os ensaios. Cláudia, em que momento da sua vida você decidiu se entregar a esse trabalho? Paulo, não teve um momento assim, sabe? Quando eu me formei na psicologia, eu tinha um trabalho de corpo, eu sou bailarina, né? Então eu fui muito pela questão das terapias corporais e eu tinha um trabalho de respiração, fui apresentar para o Davi Capistrano quando ele era secretário de saúde, me oferecendo para ser voluntária na extinta Casa da Gestante. E quando eu falei para ele que eu era bailarina, psicóloga e tal, ele falou, tem uma pessoa que vai adorar te conhecer. Ele ligou para o de Renzo, que já estava no Anchieta, já era pós-intervenção, e eu fui conversar com o de Renzo dentro da Anchieta, passei mal, vomitei, de nervoso, sabe assim? E o de Renzo falou para mim, o que é mais importante para você, a psicologia ou a dança? Eu falei, ambos têm importância, então tá, não quero sua psicologia, eu quero a dança. Se você quiser ser psicóloga da prefeitura, é problema seu, preste concurso, faça o que você quiser, eu quero sua dança.
Então, o meu primeiro registro em carteira profissional, ele vem pela Casa de Saúde Anchieta, como educadora de dança, numa fase em que minha mãe dizia, agora você é uma doutora, vai parar de dançar. E aí eu tenho esse meu primeiro registro, foi a minha grande escola, né? Apesar de toda a minha formação no estágio em São Paulo, etc., lidar com aquelas pessoas que vinham com aqueles corpos, aquilo eu acho que foi acontecendo, sabe, Paulo? E quando eu vi, já era e já... O que a gente vê, o que a gente vive ali é indescritível, né? E não é pena, é prazer mesmo, é indescritível você ver as pessoas felizes, cada qual se assumindo como é. E a gente fala claramente sobre cada pessoa, o que ela é, como ela é, possibilidades, potências. Agora, Cláudia, qual a importância de, por exemplo, o balé de apresentação do Fantástico ser o que ele é hoje para você? aquela abertura, eu acho espetacular, porque mostra potências outrora escondidas, né? E para mim também, enquanto bailarina, eu caí há pouco tempo numa calçada aí, me quebrei e fiquei praticamente impotente com o meu corpo. E também estou tendo que me redescobrir. Então, eu acho que isso é fantástico. Já recuperou? Totalmente não, ainda não. Eu ainda faço fisioterapia, porque eu perdi, enfim, algumas questões de mobilidade fina, de habilidade. Ainda está sendo bem dolorido, tanto que eu estou de tênis, não dá para ninguém ver, mas eu tive que mudar todo o meu calçado e etc. Mas então me inspira, sabe? É fantástico isso. É fantástico você ver uma pessoa que você diria que ela é incapaz, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, uma pessoa hiperativa, uma pessoa com anorexia, com depressão, você que não quer sair da cama, né? Sentindo prazer por se ver enquanto uma pessoa produtiva. O mundo está precisando disso, né, Paulo? O mundo está difícil. Então, eu acho que a arte ela tem uma capacidade fantástica de brotar as coisas boas, né? E a gente vai trazer aqui, ele não gosta de dar entrevista, mas eu já falei que comigo ele vem. A gente vai trazer o Renato aqui, porque quando a gente fala que essa cidade tem uma sanha maldita, de odiar quem faz sucesso, odiar quem é bom no que faz e consegue vencer naquilo que faz sem sacanear ninguém, porque a gente nota, essa cidade tinha um colunista social que escrevia a Santos mais tradicional. A Santos mais tradicional é o seguinte, metade, se você sacudir, não cai uma moeda. E a outra metade, que se você sacudir, cai um monte de moeda, não pergunta de onde veio. É mais ou menos isso a Santos mais tradicional, mas é aquela que é legal, de todo mundo ver, né? Não importa, é muita demagogia. Aí o cara tem empregado em trabalho escravo dentro de casa, né? Coisas do gênero. E é muito interessante que esta cidade não dá valor para uma pessoa como o Renato de Renzo, um cara que teve... se hoje a gente estava falando do Tantan aqui, foi porque esse cara viu na frente. Sim, porque ele teve um prefeito, teve um secretário de saúde que depois virou prefeito, que entendeu que isso era viável. Talvez pela sua especialização médica, que foi o Davi Capistrano. Que falta que faz a gente não ter esse tipo de gente mais nos postos-chave da nossa administração e tal, para mostrar como é que a gente pode transformar uma ideia, um sonho, numa realidade, né? A gente não tem como agradecer e dizer o prazer que foi estar com você aqui. E a gente precisa transformar isso tudo que a Cláudia falou em realidade. Ou seja, Tantan para todo mundo. Porque, na verdade, todo mundo é um pouco Tantan. Opa! Tem uma música dos Titãs, que não é Tantãs, que fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Isso. E tem um conceito que diz que o nível de evolução de uma sociedade pode ser medido pela maneira como ela trata os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência, né? Cláudia, obrigado pela participação, boa sorte na continuidade da carreira. Muito obrigada.
Mohamed, obrigado pela participação. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradece a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, ou então pouco depois da meia-noite na reapresentação. E ótima terça-feira para você que você merece.